Olá a todos e todas. A gente está começando a primeira aula aí do cursinho pré-vestibular da Unicentro, né? E eu vou trabalhar com vocês aí a transição do feudalismo para o capitalismo. E eu me chamo Agner, eu sou universitário, né? Sou aluno do quarto ano de História e eu vou estar trabalhando com vocês aí essa aula. Então, vamos pensar, né? O que é o feudalismo? O feudalismo ele é um modo de produção, né? Ele é como que se dá as relações de produção em uma determinada sociedade. E é mais ou menos o que aconteceu aí durante a Idade Média. Então, o feudalismo ele é uma forma de organização aí social e econômica, né, do período medieval. E o feudalismo ele é convencionalmente, né, ele é estabelecido entre o século V e o século XV. Então ele vai durar aí 10 séculos, né? Digamos assim, é o período da Idade Média, né? Que a gente vai acabar trabalhando. Então a Idade Média ela vai se iniciar aí com as invasões bárbaras, né? As invasões germânicas, na verdade, só são chamadas de bárbaras, né? Porque são narradas aí pelo olhar do romano, né? Mas esses povos eles já eram também de certa forma desenvolvidos aí, principalmente na questão da agricultura, né? Eles já não eram necessariamente bárbaros assim. Então a gente tem lá o Império Romano, né, no século V, que já está passando por diversas crises, né, crises internas e tal. E com isso o povo do leste ali da Europa, ele vai passar a invadir esses territórios que pertenciam ao Império Romano. Então a gente vai ter aí a Idade Média, ela vai ser dividida em dois períodos, né? Basicamente dois períodos, né? Dois grandes períodos, que é a Alta Idade Média, que vai compreender aí do século IX ao século X, né? É um período da Alta Idade Média. E aqui é importante, né, a gente enfatizar bem essa questão da Alta e da Baixa Idade Média, porque pode ser que apareça no vestibular aí, na prova de vocês. E ela é meio que contraintuitiva, né? Se você for pensar a Alta Idade Média, ela, não sei, para mim assim, parece que ela deveria ser a segunda, mas não é o caso. A Alta Idade Média, ela tá antes da Baixa Idade Média, né? A Baixa Idade Média porque ela tá diminuindo, digamos assim, né? Ela tá se encolhendo e é o tema da nossa aula. Devido ao surgimento, né, de outros modos de produção, outro modo de produção, né, que vai se difundir aí durante esse período da Baixa Idade Média e vai chegar aí até ao Renascimento, o Renascimento econômico e cultural, e que é o capitalismo. Então, a gente vai começar aí, né, a partir dessas invasões, né, o que é que está acontecendo aí na Europa medieval. E então a gente tem, né, um choque cultural de dois povos, né, dois tipos de costumes e culturas diferentes, né. Então, seriam os romanos, né, com toda a sua civilidade, e os povos germânicos, né, presumidamente bárbaros. E esses povos aí vão começar a entrar em conflitos, né, vão se... Aliás, o povo germânico vai começar a buscar as terras que pertenciam ao Império Romano. E então a gente vai ter um choque, né? No início essas culturas elas não se misturam, né? Elas simplesmente convivem, né? O povo germânico ele aceita a convivência com o povo romano, né? Porque ele está conquistando. O povo germânico faz parte, né, do declínio do Império Romano. E posteriormente aí, já durante a Alta Idade Média, eles vão se fundir, né? Vão se tornar uma coisa só. Não vai ter mais essa divisão, né? Essa é a Idade Média. E então aí existem basicamente, né, duas contribuições, uma de cada lado, na questão dos costumes. O Império Romano ele vai entrar com a parte do costume do comitatus. Talvez apareça também na prova de vocês o comitatus, o que é. O comitatus é a questão do suzerano, o proprietário de terra, ele servia aí os vassalos, né, os camponeses com as suas terras, né, em troca de proteção. Então o que é? Ele vai oferecer aí para quem queira, né, para quem não tenha, digamos, nessa época
outro meio de sobreviver, ele vai oferecer proteção e aí um lugar para cultivo, né? Claro, em troca de recursos, né? De impostos e tal. O comitatus, por outro lado, ele é um costume germânico, né? Ele vai aparecer aí como um costume germânico e que basicamente o costume germânico ele está relacionado à questão da lealdade, né? Da honra, de você ser fiel, né, ao seu suzerano. Então essa parte aí ela advém aí do costumes germânicos, né? Os povos ali do leste que vão descendo. E aí você pode perguntar, mas por que os povos germânicos eles invadiram o império, né? O império ele já estava em crise, né? O império ele já não dava conta de todo o seu território, né? Ele já estava crescendo para além do que ele podia controlar, digamos assim, ou como eu falei, modos de produção, né? O império ele era escravista e ele não dispunha de escravos, conforme ele ia conquistando, ele não tinha escravos suficiente para cultivar todo o seu território. E entre outras causas que não é pertinente pra gente agora também, sabe? Mas enfim. E os povos germânicos, por outro lado, eles vêm do leste, né? Vêm ali da região aí seria hoje a Ucrânia, ali, mais ao leste, ao norte ali da Europa. Por que, você pode perguntar, né? Esses povos, na verdade, eles são empurrados por outros povos, né? Os povos que vão invadir ali o Império Romano, geralmente eles tiveram já os seus territórios invadidos por outros povos que vieram mais do leste ainda, né? E por quê? Porque houve aí uma mudança climática na época e tornou improdutivo lá as terras desses povos que acabaram tendo que buscar outras regiões, né? Então, eles têm os seus territórios invadidos e, consequentemente, eles descem ali para invadir outros territórios, né? Eles precisam também de um lugar ali para se estabelecer, cultivar, enfim, dar continuidade nas suas vidas, né? E aí ao longo dos séculos aí, né, vai se estabelecendo esse sistema feudal de produção aí. O sistema feudal de produção ele consiste basicamente, né, em um senhor de terras, um suzerano, ele concede aí a outras pessoas o direito de usar a sua terra. Em troca ele vai cobrar aí, vários impostos, como a gente vai ver para frente. E então esse sistema ele vai se estabelecendo aos poucos e ele vai contar com uma divisão social bem estagnada, assim, bem estatizada, né? Não existia muita mudança. E são basicamente três as castas, né? As classes sociais aí dessa época, que é o clero, né? Ou os oratores, né, em latim. Aquela expressão talvez vocês possam encontrar também na prova de vocês em latim. Os oratores, aqueles que oram, né? Os oratores é o clero, a parcela da igreja. E eles oram por todos, né? Então, essa era a função do clero nessa sociedade, nesse sistema feudal. Aí a gente vai ter também a nobreza, que junto com o clero vão compor a elite, né, dessa sociedade, e a grande minoria, né? São poucos os, os eclesiásticos, né, os nobres, os reis, a nobreza, né, a corte, eles são a minoria. E o clero, né, vai estar talvez para vocês aí, se vinha cair essa questão, como os belatores, aqueles que vão fazer a guerra, né? E eles vão fazer a guerra, eles vão defender em nome de todos, em nome do clero também e dos servos. E aí, por fim, né, a terceira casta, né, a terceira esfera dessa sociedade são os servos. Os servos, eles são os trabalhadores, os laboratores, são aqueles que trabalham por todos, né? E eles que cultivam a terra, eles que criam os animais e eles que vão, de certa forma, sustentar as outras duas castas. E então vamos falar um pouco mais especificamente de cada uma delas, né?
O clero, como eu já disse, é do eclesiástico, né? É a igreja da Idade Média que detinha o conhecimento. O conhecimento nessa época ele é bem restrito, né? Isso que é importante da gente falar. Ele estava aí praticamente nas mãos do clero, eram eles que detinham digamos, é o clero que sabia ler, né? Sabia ler as escrituras e tal. E também é o clero que vai transmitir esse conhecimento, né? Eles que vão perpassar isso aí para frente. Então, o clero ele segura esse conhecimento para si e ele não faz questão que esse conhecimento, né, seja compartilhado, né? Porque não era interessante, né, para eles que as pessoas conseguissem ler, por exemplo, as escrituras, ou tivessem uma autonomia, né, de leitura, de escrita e tal. E se a gente falar se a gente tá falando aí da Idade Média, a gente tem que pensar que a maioria, né, quase a maioria da população aí dessa época era analfabeto, não sabia sequer escrever o seu nome. Então eles acreditavam muito no clero, né? Porque o clero representava realmente aquelas pessoas cultas, né? Aquelas pessoas que tinham conhecimento, que sabiam ler a palavra de Deus, né? Que sabiam interpretar. Então havia também um certo segmento desse clero aí, né? Não havia muita contestação, ou até havia, mas era também, como a gente vai ver, fortemente reprimido, né? Pela Inquisição e tal. E o que o clero vai dizer, né? O clero vai usar, né, claro, do seu conhecimento para dizer, para pôr medo nas pessoas mesmo, né? Para dizer que elas têm que aceitar aquilo que eles estão falando, porque senão elas vão pro inferno, né? Elas vão estar em pecado. Daí que vem um pouco, né, como a questão da Inquisição, veio um pouco essa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Na verdade não é bem, né, a Idade das Trevas. A gente vai ver que há sim muita inovação, há muito dinamismo aí na Idade Média, né? Não é só trevas. Claro que tem ali a sua parcela, né, de atrocidades, digamos assim, para nossos padrões de hoje. A gente também tem que pensar aí a história, né, para as questões que vão cair aí, de não cair na questão questões assíncronas, né? Questões que a gente interpreta às vezes com o olhar de hoje, mas que na época elas eram tidas de formas diferentes. E essa aí é também uma questão importante para a Idade Média. E em contrapartida, a igreja prometia o céu, né, o paraíso, para aqueles que fossem leais aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos e não caíssem em pecado e tivessem sempre seguindo os mandamentos da igreja. O clero ele também ele tem um certo poder, né? E quando a gente fala de Idade Média, a gente tem que pensar muito na questão da terra como sinônimo de poder. E o clero ele vai deter sim muitas terras por parte tanto de doações que recebem de reis, aquisições, enfim, o clero ele é muito poderoso nessa Idade Média. Ele detém muitas terras para ele. Então, o clero ele é bem importante aí nesse momento, né? Então a segunda casta seria a nobreza, né? Que representa aí os reis, as famílias reais, as cortes, enfim, esse pessoal aí que tá, os guerreiros, esse pessoal que tá aí pra defender, né? Lembrar que eu falei da questão da lealdade, né? Realmente ocorria, né? Se tinha uma invasão lá na Idade Média, o rei tinha o castelo, né? Ou o suzerano morava no castelo, que era todo fortificado, e se você tinha uma invasão, ele cumpria com a sua parte do acordo, né? Ele recolhia aí os seus servos, né? O pessoal que morava em volta, que estava produzindo nas suas terras, né? Tava ali os seus vassalos, digamos assim, e ele recolhia para dentro das suas muralhas ali e protegia eles, né? Até passar a invasão ou até acontecer alguma coisa, eles vencer ali aquela batalha. Então é muito essa relação de lealdade, né? Que eu comentei com vocês da Idade Média. E por fim a gente vai ter, né, os servos. O servo ele tá muito atrelado à questão da terra. O servo ele não é proprietário de nada, né? Não tem nada para si, digamos assim.
ele só tem a sua própria vida, a sua própria força, né, de trabalho, a sua força produtiva. E é assim que vai se estabelecer, né? Ele depende do suzerano, ele não tem muitos recursos, né? E a gente tem que pensar que a Idade Média ali no modo de produção feudal, né? Ele vai fragmentar bem a questão do poder político, né? Geralmente os reis ali, eles tinham suzeranos, e esses suzeranos, eles tinham os reis, perdão, tinham vassalos, né? Que eram suzeranos de outras pessoas, né? Eles pegavam uma fatia grande ali do território e tinham outros vassalos, e pode se gerar aí uma corrente, digamos assim, né? E esses outros vassalos aí, dependendo da porção de terra, eles podiam ter outros vassalos, entende? E mais pra frente a gente vai ver como que isso vai acarretar aí uma distribuição, mas um pagamento de imposto, né? E então, o servo ele tá alienado à terra, né? Ele não tem nessa alta idade média. Na alta idade média ele não tem muita autonomia, muitas vias porque ele possa seguir, né? Ele tem que meio que se submeter a esse sistema feudal. E isso acontece voluntariamente, né? A gente tem que lembrar que a gente não está mais falando do sistema escravista lá, né? Que o rei, perdão, que o imperador lá, ou Roma, né? Conquistava um território e, e escravizava os conquistados, né? Ele obriga os conquistados a trabalharem para ele, né? Ou às vezes também de forma não obrigatória, né? Mas por meio de acordos com quem dominava a região ali, né? Em troca de algum retorno, né, financeiro na época. E esses servos, ele procura o senhor feudal e oferece-se a, a si, né, a sua família e a sua força produtiva, né? Em troca de proteção, como eu já mencionei. É um período aí muito violento, né? A gente continua tendo invasões e, consequentemente, tanto de povos aí do leste, quanto a gente também vai ter aí a presença dos muçulmanos na Península Ibérica, né? Portugal e Espanha de hoje. E são tempos aí que são tempos violentos, né? São tempos difíceis. Você precisa ter alguma segurança, né? Que não vai chegar alguém e não vai roubar ali toda a sua produção ou tudo que você tem. E aí que vai entrar o suzerano, né? Como eu já comentei também. E essa relação ela vai acontecer através de um pacto, né? Um contrato vassálico. Esse contrato ele não é necessariamente um contrato como a gente entendeu hoje, a questão do contrato, né, que vão lá as duas pessoas, geralmente tem alguma testemunha junto e assinam lá um documento, né? Esse contrato não acontecia dessa forma, esse contrato ele era oral, né? E talvez pudesse haver algumas cerimônias também, né? Para ratificar esse contrato. Então o senhor feudal ele aceita o vassalo, né? O camponês que vai lá de livre e espontânea vontade se oferece para trabalhar aí nas suas terras, né? Então o senhor feudal ele vai disponibilizar para esse novo servo uma fatia lá das suas propriedades para que ele possa produzir. Lembrando que essa terra nunca é dada ou vendida, né? Essa terra ela é simplesmente cedida ali pro cara ficar um tempo que precisar, pro servo ficar o tempo que precisar ali, mas ela permanece aí nas mãos do suzerano ou do rei, né? E como eu já disse, né, o vassalo ele vai trabalhar pelas outras duas castas, né? Então ele vai ter que, além de tudo, se sustentar e sustentar o clero e a nobreza, né? E esse sustento aí ele vai derivar de alguns impostos, né? Alguns impostos que eram cobrados aí na época, né? Eu vou listar aqui 4 deles
que são, eu acredito eu, os principais, né? E que o camponês aí estava obrigado a pagar, né, esses impostos. Então o primeiro deles é a talha. A talha corresponde a 50% da produção. Então o camponês produziu lá, vou dar um exemplo, o camponês produziu 100 sacos de trigo. O camponês produziu lá durante a Idade Média, o servo, né? 50% desses sacos de trigo ele pertenceu ao seu senhor, né? Assim, a talha é a metade da produção, né? Dependente de quantos, né? Mesmo que fossem mais, se fosse 200 seria 100 e assim por diante. E esse é o primeiro imposto aí que ele pagava, né? Para usufruir das terras e da proteção fornecida pelo seu senhor. O segundo imposto aí que a gente pode mencionar aí desse período seria a corvéia. A corvéia consiste aí de 3 a 4 dias aí o servo ia dedicar as propriedades do seu senhor. Ou seja, de 3 a 4 dias ele teria que trabalhar para o senhor, 4 dias da semana. Então já pesava sobre ele, né, a questão da sua produção ser reduzida pela metade, né? Metade da sua produção na verdade não era sua. Aí além desse imposto ele teria que dedicar mais vamos dizer 4 dias aí para trabalhar para o seu senhor. Então restariam 3 aí para ele produzir para si mesmo, né, para subsistência. E um terceiro imposto aí dessa época que a gente pode mencionar são as banalidades. As banalidades elas são pagas sobre as ferramentas do feudo, né? O que mais uma vez o servo ele não é dono de nada, né, cara? Ele não tem propriedade alguma, a única coisa que ele tem é a sua vida. Então ele para ele usar aí um arado, alguma ferramenta aí durante a Idade Média, ele tinha que pagar um imposto também, porque essas ferramentas eram do senhor feudal. Então ele necessitava aí de desembolsar, né? Pagar mais para poder usar aí os arados, os moinhos, as rodas d'água, enfim. Ele tinha que pagar mais um imposto, né? Seria um certo aluguel dessas ferramentas, né? O quarto imposto é a mão morta. A mão morta ela já é bem sugestiva no nome, né? A mão morta ela seria quando morre o patriarca da família ali. Essa família, o contrato vassálico ele não deixa de existir, não vale mais, né? Então é necessário que se faça um novo contrato, seja com a viúva, seja com o filho, enfim, alguém precisa retomar aí essa relação com o senhor feudal, né, para poder continuar usufruindo da terra e permanecer ali produzindo, né, vivendo, subsistindo. Então essa sociedade ela é uma sociedade de castas, né? A sociedade feudal ela é uma sociedade de castas. Como é que eu posso dizer para vocês assim? A condição de um servo. O servo tá lá, alienado à terra, ele produz, mas o servo jamais, ou em poucas exceções, ele vai se tornar um nobre, ou vai se tornar alguém do clero, né? Vai se tornar alguém da igreja, alguém esclarecido da época. Chamamos isso de imobilidade social, né? Não existe essa mudança. Você nasce servo e você está predestinado para o resto da tua vida a ser servo, né? Você não vai poder ascender socialmente no sistema feudal. E a mesma coisa acontece com as elites, né? As classes superiores ali, né? Geralmente até existe uma troca entre a nobreza e o clero, mas não, elas não descem, né? E as classes inferiores não sobem, digamos assim. Então, basicamente o servo vai se casar com outro servo, né? Ou uma serva. E na questão do casamento aqui a gente nota aí uma certa liberdade maior por parte dos servos, né? Porque eles, apesar de tudo, eles
eles não têm propriedades, né? Os seus casamentos, eles não possuem qualquer interesse nesse sentido econômico e financeiro, né? Ou político. Eles simplesmente vão casar por afinidade, enfim, né? Eles, por amor. Eles não vão casar por interesses, como acontecia muito na nobreza, né? A junção de territórios, de famílias e tal, não existe no servo. Então, nesse sentido, ele tem uma leve vantagem aí, sempre lembrando com as nossas perspectivas de hoje, né? Porque na época talvez isso não chegasse a ser considerado uma vantagem, né? E aí um último ponto, né, da questão das castas é quando se estabelecia uma nova família, né? Quando esse casamento realmente ele acontecia. Então, se você tem uma nova família, você tem, né, um novo vassalo, né? Alguém que vai ter que ir lá e fazer um contrato com o senhor feudal, né? Para poder continuar no feudo e viver por ali, tranquilo com a sua família. E geralmente acontecia uma festa, né? Só que essa festa, ela não era para o casamento aí em si, né? Essa festa era porque o senhor feudal teria um novo vassalo produzindo para ele ali, né? Então essa festa, na verdade, ela é para o senhor feudal. Então agora eu vou tentar falar com vocês um pouco sobre o nosso tema em si, né? Que compreende aí, ó, que vai compreender a Baixa Idade Média. Então a Baixa Idade Média ela vai começar aí no século XI, né? A partir dos anos 1000 e vai até o final dela, que é o século XV, final do século XV, né? Início do século XVI, aí podemos dizer. O declínio, né, do sistema, do modo de produção feudal está intimamente ligado ao clero, à nobreza, ao clero, né, à igreja. A igreja, ela vai, nesse período, ela vai buscar amplificar os seus poderes. Lembra que eu falei que a igreja ela já tinha aproximadamente 1/3 das terras aí da Idade Média, né? Então ela já disponibilizava de bastante poder. E após aí o século XI, a igreja vai buscar aumentar esse poder, né? Se fortalecer, né? Ficar mais poderosa, aumentar o número de fiéis. E por meio disso a igreja vai acabar dando início aí ao sistema que a gente conhece hoje como capitalismo. Não seria dando início em si, mas ela vai ter fortes contribuições, né? É como eu vou mostrar para vocês aí nesse processo. E sempre lembrando aí para vocês que vão fazer a prova que a história ela é processo, né? A história ela nunca é a mesma. Por mais que pareça, a história sempre muda, ela é mudança, enfim. Ela não permanece a mesma por muito tempo, né? Ela não é uma constante, né? Você não pode colocar a história ali num sistema rígido que não muda, porque ela tange muito as questões humanas e ela vai ser basicamente nesse sentido de mudanças. Então a igreja ela vai promover aí durante a Baixa Idade Média as cruzadas. As cruzadas eu acredito que alguns de vocês aí que estão assistindo a aula já tenham ouvido falar, ou se não todos, né? Porque as cruzadas elas são bem populares aí na nossa época de hoje. E o que consiste as cruzadas? As cruzadas era a igreja, né? Ela recrutava pessoas para marcharem aí, né? Campanhas religiosas aí sentido Jerusalém, né? Retomar a Terra Santa, que nesse momento aí tá nos domínios aí dos muçulmanos, né? Então a igreja ela vai pregar um pouco essa questão de salvação aí, salvação divina, né? Prometeu o paraíso, e que esse paraíso ele pode ser alcançado aí por meio do paraíso terrestre, né? A Terra Santa terrestre que estava localizada ali na região de Jerusalém. Então era fundamental que se conquistasse essa Terra Santa, né? E expulsar os muçulmanos, né?
que viviam na Europa. Como também eu já mencionei, a gente tem que lembrar que a Península Ibérica aí ela estava sendo dominada aí pelos muçulmanos, a região da Espanha e de Portugal. Então as cruzadas elas também vão surgir aí com esse intuito aí de retomar essa região e fazer dela aí um reino cristão. Então, claro, vai, né, promover essa salvação aí, que pode ser adquirida já em terra, né? Servir a Deus te garantiria ser salvo, né? Você ajudaria a igreja e, independente dos resultados, você estaria cumprindo com a sua missão divina e você estaria já garantindo a sua vaga no céu. E a igreja, ela passa aí a oferecer aí recompensas, né? Não só divinas, também para quem participasse das cruzadas. Lembrando que as cruzadas elas recrutaram muitos camponeses, muitos servos, né? Ela foi aí importante nesse sentido porque para as cruzadas não foram apenas os nobres, né? Foram a, a grande maioria ou quem se disponibilizasse a ir para as cruzadas teria poderia, né? Deveria ir, no caso. E a igreja passa a conceder terras para esses cruzados que retornam aí das cruzadas com vida ou aí fornecia aí a sua família, né, que continuava aí na Europa. Então esse seria o primeiro ponto aí que eu queria listar, porque quando a igreja passa a oferecer terras aí em troca dos serviços aí militares, digamos assim, dos cruzados, ela vai, ela vai meio que iniciar essa mudança aí social, né, que acontece do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, as pessoas agora elas não são apenas clero, nobreza e servo, né? Existe uma parcela independente da sociedade aí que detém, mesmo que pouca terra, mas que o suficiente para não ter mais que pagar impostos, né? Como eram cobrados aí na Idade Média aí no sistema feudal. E as cruzadas também elas vão abrir rotas, né? Rotas comerciais aí. Elas tanto por terra aí a gente vai ter esse surgimento aí de estradas, né? De ligações entre um lugar e outro, como pelo mar Mediterrâneo, né? As pessoas vão usar o mar Mediterrâneo aí para navegar e consequentemente isso vai gerar uma troca aí, tanto comercial quanto cultural. E outra questão seria o contato que o camponês vai ter aí com outras culturas. O camponês, ele nessas cruzadas, ele vai conhecer, né? Ele vai conhecer outras pessoas, ele vai conhecer outras realidades. As cruzadas elas vão descortinar, né? Vão tirar dos olhos aí a venda dos olhos aí dos camponeses que percebiam então o mundo como sendo, né, sistema feudal. A Europa feudal era o mundo deles. Eles não saíam do feudalismo, eles não saíam do seu feudo, ou se saíam, saíam muito raramente e por muito pouco tempo. Então, geralmente ele nascia e morria dentro de um feudo sem conhecer outros lugares, né? Sem conhecer outras pessoas, outras culturas. E aí, lembrando que eu falei no começo da aula que a igreja está ali, né? A igreja está ali incutindo na mente dessas pessoas aí o conhecimento religioso, né? E além das missas que eram oradas em latim, a igreja também utilizava para fazer, né, essa disseminação às artes, né? As artes medievais elas são bem bem nesse sentido aí de transmitir esse conhecimento religioso. E voltando aqui para onde a gente estava, eles começam a adquirir conhecimento, né? Esses camponeses que vão para as cruzadas, eles começam a ver o mundo além da sua perspectiva de sistema feudal ali, de feudalismo, né? Eles percebem que a sua realidade, ela não é exclusiva do mundo, não é só aquilo que existe. E esse conhecimento, quando trazido de volta para a Europa, né, para aqueles que voltaram das cruzadas, ele vai
ele vai gerar aí a emancipação de uma parcela aí que pode agora abandonar o campo, né? E que vão começar a viver em grupos, né? E vão dar origem aos burgos. Os burgos a gente pode entender aí pelas cidades. As cidades medievais seriam esses burgos. E então esses burgos eles vão começar a surgir, né? E aí a gente já tem o surgimento de uma nova esfera, né? Uma nova esfera política que vai sair daquela tradicional lá que a gente tinha falado, né? Os oratores, os belatores, os laboratores. Então a gente vai ter agora os burgueses, são aqueles que vivem nos burgos, são aqueles que vivem nas cidades, né? Outra coisa importante também são as feiras. A gente teve muitas feiras aí medievais, né? Que se estabeleciam aí e acontecia muito comércio, muitas trocas, né? Então esses burgos eles passam a ser eles se iniciam, né, como cidades e de forma com muros, né, cidades muradas. Algumas existem até hoje aí na Europa, né, e são habitadas inclusive essas cidades porque o muro, né, talvez você já tenha presumindo, né, porque antes, quando existia apenas o sistema feudal, e eu digo apenas porque agora a gente tem os burgos, né, as pessoas vivendo nas cidades, mas a gente ainda tem o sistema feudal aí predominante nas zonas rurais, nas áreas rurais aí. Ele vai permanecer, não são todas as pessoas que vão sair desse sistema, conseguir essa mudança, né? Então, os burgos eles têm esses muros para defesa, né? As invasões elas ainda acontecem, ainda existe o risco, né, de você ser invadido ou de alguém tentar alguma coisa. Então, os burgos agora os burgueses agora eles não contam mais com a proteção do senhor feudal, né? Eles não tem mais o castelo ali para se refugiar caso chegue alguém ali, algum grupo querendo tomar o seu território, a sua propriedade. Então os burgos passam a adotar esse sistema aí de muro, né, para evitar essa questão das invasões. Então essa burguesia ela vai ser composta basicamente aí por ex-camponeses, né? E a sociedade de casta, como eu comentei, ela vai dando espaço, né? As pessoas vão aos poucos abandonando o sistema feudal, mas bem aos poucos mesmo, né? Porque, como eu falei, a história é composta de mudanças e essas mudanças nem sempre são do dia para a noite, né? Ou quase nunca são do dia para a noite, elas levam aí um certo tempo para acontecer. E surge essa nova classe, né? A burguesia. A burguesia são aqueles ali que vivem nas cidades. Mas o feudalismo ainda existe também. E os burgos, o que que eles são, né? São um aglomerado de pessoas, né? São cidades mesmo. Várias pessoas morando num pequeno território. Consequentemente, esse território ele não dá conta da produção, né, para sustentar todas essas pessoas aí, esses ex-camponeses, eles não têm um espaço suficiente para produzir seu sustento. Então, o que que eles fazem? Eles começam a trocar aí a sua produção, geralmente na cidade. Existiam aí muitos artesãos, né? Muita manufatura artesanal que o pessoal do campo não produzia. Vamos supor, ele tinha um sapateiro, ele fazia sapatos. O pessoal do campo não tinha esse domínio aí de fazer o sapato. Eles produziam cereais, né? Criavam animais e tal. Então a pessoal do burgo vai começar essas trocas, né? Vai começar a trocar produto, né? A gente tem aqui um par de sapato e o cara tem um saco de milho, então a gente troca com ele. E isso vai dar origem aí ao sistema, né, que a gente conhece hoje como capitalismo, né? Esse é o começo de tudo, digamos assim. E ele vai se desenvolvendo cada vez mais, né?
Esses artesãos, então, eles começam a se organizar em forma de corporações, né? Eles começam a se organizar por, por produto, né? E essas corporações vão ser conhecidas como corporações de ofício. A corporação de ofício, ela reunia vários artesãos, né, que produziam a mesma coisa, e ela tem uma hierarquia, né? O burguês, né, o mestre, seria o proprietário aí de todo esse sistema. A gente tem na sequência o oficial. O oficial seria o que produziria mesmo, né? Ele dominava todo o sistema de produção e, e ponhava a mão na massa, né? Ele fazia a sua manufatura, seu produto. E os aprendizes seriam os auxiliares, né? Ajudariam os oficiais aí até adquirirem um conhecimento suficiente para se tornar ele mesmo um oficial. Então aí a gente já tem aí os traços de um capitalismo, né? Inclusive com o surgimento da moeda também, né? O surgimento não, o reaparecimento da moeda, porque a moeda ela nunca deixa de existir, né? A moeda como um intermediário de troca, né? Um objeto de valor para vários produtos. A moeda ela simplesmente ela é menos e bem menos usada durante a Idade Média, né? Não que ela deixe de existir ou algo nesse sentido, ela só não é tão utilizada como a gente conhece hoje, né? Ou como foi posteriormente, aí o século XVI, XVII e sucessivamente. Mas é nesse momento aí da Baixa Idade Média que a gente vai ver as cidades usando cada vez mais a moeda novamente, né? Ela volta a aparecer aí na Europa. E aí esses burgos eles vão, claro, ser um nicho aí de grandes inovações, né? Principalmente agrícola. Que a gente tem que pensar que a Idade Média ela não tem ainda a tecnologia assim avançada, né? A tecnologia agrícola, a máquina, como vocês vão ver aí no cursinho, isso tudo aí é fruto aí do século XIX, né? Bem depois. Mas a gente pode ver que pequenas inovações que pra gente hoje é simples, né? E talvez até obsoleta, na Idade Média elas fazem uma grande diferença, né? Como é o caso dos moinhos, as charruas, né? Isso tudo aí vai derivar, digamos assim, dos burgos, né? As inovações aí que os burgos vinham trazendo. E isso acarreta mais uma consequência aí no sistema feudal. Se você tem aí uma ferramenta que te ajuda a produzir mais, digamos, mais ou mais rápido, em um maior espaço, você vai chegar um momento que você vai ter um excedente de produção, né? Que vai chegar um momento que o servo vai conseguir dar conta de todos aqueles impostos lá que eu falei para vocês e ainda vai sobrar alguma coisinha para ele, né? Vai sobrar uma parte ali da sua produção que ele não vai precisar comer aquela produção, né? Não vai precisar usar para se manter e também não vai precisar dar para o seu senhor feudal, ou seja, é um excedente mesmo, né? E aí ele passa a vender esse excedente, né? Ele passa a comercializar também, né? A população então feudal ela já está tendo mais uma liberdade, assim, né? Já tá dando indícios de que as coisas estão mudando. E a Europa passa aí, então, devido também ao surgimento dos burgos, aí por um grande aumento populacional, né? E esse aumento populacional, ele traz consigo aí várias doenças, epidemias, pandemias, né? A gente hoje está vivendo aí a, a Covid-19 e lá na Idade Média ela teve também um grande surto aí de peste negra, né? Já para o final da Idade Média. Isso vai também contribuir para a ruína do sistema feudal. E essa peste negra ela é chamada assim porque ela deixava manchas negras mesmo na pele, né? Ela gerava bolhas assim, isso estourava e ficava escuro. Era uma coisa bem horrível, assim, eu imagino de se presenciar, sabe? Nada perto do coronavírus, mas mesmo assim ela
acabou dizimando aí 1/3 da população da Europa nessa época. A peste negra acredita-se que ela era transmitida pela pulga do rato, né? E tem origem aí no Oriente. A igreja, o clero aí, ele vai dizer que a peste negra, na verdade, ela é um resultado aí das ações dos burgueses, né, do surgimento dos burgos. E ela era um castigo divino mesmo pela heresia aí dos burgueses, né, porque vamos lembrar que a igreja, ela condena o lucro nessa época, né, a igreja católica, ela não vê com bons olhos você ter um excedente aí, você ter um lucro, né? O lucro que é a base do sistema capitalista. Então ela vai dizer que a peste negra e as guerras aí, todas essas crises, elas são consequências aí sim dessa nova classe que surge aí durante esse período. E aí, para encerrar, né, essa aula aí, a gente vai ter já bem estabelecido aí o sistema feudal, o sistema capitalista, e isso vai, claro, despertar o interesse dos reis, né? Porque já não são mais tão poderosos, nunca foram durante a Idade Média, na verdade. O rei cumpria bem um papel simbólico, né? Ele era o proprietário das terras, mas ele não detinha aí autoridade sobre essas terras quando ele concedia ela a outros, né? Para que ela desfrutasse. E esses reis, eles vão passar a procurar a burguesia, né? Eles vão passar a procurar a burguesia e firmar contratos, né? Firmar alianças. E daí dessas alianças vai surgir a questão aí, vai surgir os estados modernos, né? Os estados nacionais, né? Vai começar a surgir uma certa identidade, né? Para além do feudo, uma identidade nacional. O Estado Nacional, então, ele exigiria aí uma certa unidade, né? E essa unidade seria ter uma moeda interna, ter uma língua própria de uma região, falada por todos dessa região, um exército, que é muito importante, né? Porque agora a gente já não está mais falando de invasões aí para tomar a terra, tomar produção aí, mas sim para conquistar e aumentar os seus domínios, né? Então o exército ele é muito importante. E claro, a definição dos seus limites territoriais, né? Um império aí, um estado nacional, ele tem que ter bem estabelecido o seu território, né? Então, nesse sentido aí, o governo ele vai se estabelecer, os reis vão se estabelecer como uma espécie de administração, né? Seria administração política, questões de leis e tal, enquanto que a burguesia aí, né, os capitalistas, eles vão tomar conta aí da parte econômica desses estados nacionais. Eu acredito que a próxima aula de vocês já parta aí um pouco desse ponto, né? Eu acho que é Renascença. Então eu vou encerrar minha aula por aqui. Eu vou disponibilizar para vocês aí algumas questões, eu não sei ainda bem quantas, para o vestibular, e um resumo também dessa aula. Espero que vocês entendam, né, que o nosso tempo também não ajuda muito, né, por isso que a aula ela é meio geralzona, assim. E desejar aí a todos que vão fazer a prova uma boa sorte, né, espero que vocês consigam a sua tão sonhada vaga. E para quem é da história aí, que seja muito bem-vindo. A gente provavelmente vai ter outros encontros, eu vou dar outras aulas para vocês muito em breve. Um abraço e uma boa prova.